Olá, como vocês estão? Tudo bem? Como foi o último vídeo? Gostaram? Como foi essa experiência nova para vocês de redescobrir as emoções? Foi bem interessante, né? Então vamos lá. O nosso vídeo de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre rotina e gestão de tempo. E esse tema ele é muito legal porque hoje a gente vive em função disso. Tempo é dinheiro, parar nunca foi preciso. E a gente está num estado e numa vivência totalmente real, em que a gente realmente teve que parar. A gente parou. Só que no nosso mundo atual, as informações nunca param. Então é bem importante que a gente sempre pense no que a gente está vendo, o que está acontecendo à nossa volta. Quanto de informação eu desenvolvo dentro disso? Quanto de informação eu tenho visto? Eu tenho um desafio bem legal para vocês e é bem, diria, incomoda. Ele incomoda bastante. Vá até o seu celular, tem uma função das configurações, pode até em configurações, tá escrito, na maioria deles está escrito bem-estar digital ou é, horários, uma coisa assim. Tem uma então vamos lá. Falando. O que é isso? Isso mostra a quantidade de tempo que você tem passado no seu celular e os aplicativos que você tem acessado. Incomodou? Parece bem estranho o tempo que a gente passa, né? A gente tem passado mais tempo no celular que com pessoas. Isso é a realidade, isso é verdade. Então, assim, é bem importante que a gente entenda o quanto de tempo e o quanto de informação a gente tem absorvido. Hoje, a gente pega muita informação e às vezes nem usa. A gente olha muita informação nas redes sociais, no Instagram, e às vezes a gente simplesmente desconsidera, e às vezes elas são importantes pra gente. Quantos cursos você viu que você queria fazer durante esses 2 meses que a gente tá em casa e simplesmente passou, anotou e depois esqueceu? Isso é a quantidade de informação que a gente tem hoje. E gerir o tempo faz com que a gente não perca ele. É importante que a gente aprenda a gerir nosso tempo para que a gente consiga lidar com tudo o que acontece e não se perca durante as notificações, fazendo um monte de coisa. Então, hoje, o que a gente vai fazer é trazer para si uma nova gestão de tempo e uma nova rotina para que a gente cresça com isso, para que a gente não se perca em redes sociais, em informações. É bem importante. Vamos lá. Mas o que é a gestão de tempo? Gestão de tempo é a ferramenta que a gente utiliza para gerenciar. Então, a gente coloca o nosso dia em blocos ou em atividades. E ele é bem importante porque faz com que a gente entenda quais são as nossas prioridades dentro da nossa rotina, seja ela diária, semanal ou mensal. Isso depende de cada pessoa, mas os benefícios são: ao saber o que você tem que fazer no dia, isso não te causa ansiedade, porque às vezes a gente imagina coisas, por exemplo, nossa, eu tenho 1000 coisas para fazer num dia, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Quando você lista ela e coloca dentro das prioridades, você percebe que aquele medo e aquela ansiedade, ela era irreal. Isso é bem válido. Quando você nomeia aquilo que você tem medo, quando você enfrenta, você percebe que aquilo não é tão grande. A mesma coisa vale para a rotina. Ao estruturar uma rotina ou gerenciar o seu tempo, você percebe a quantidade de tempo que você gasta em diversas atividades que às vezes não fazem sentido. Elencar as prioridades são muito importantes dentro da gestão de tempo. Então, elencar as prioridades, perceber os blocos do dia que você tem que fazer cada coisa, isso é muito importante na gestão de tempo. Dentro da nossa sociedade que a gente está vivendo e do nosso contexto social, essa gestão de tempo ela não ajuda só adultos, tá? Ela ajuda crianças, adolescentes, todo mundo tem que aprender a gerir tempo. Porque, como eu disse no início, tempo é dinheiro, né? Mas, pensando agora, quanto tempo você ganhou dentro da pandemia? Eu, pelo menos, ganhei muito tempo do meu dia. Eu gastava, em média, 3 horas todo dia indo até o meu trabalho. E aí, pensando nisso, eu ganhei 3 horas, porque agora eu posso simplesmente tomar meu café mais tranquila, comer alguma coisa em paz, tranquilamente, assistir o jornal. Eu ganhei pelo menos 2 horas a mais. O que você tem feito a mais com o tempo que você ganhou e as pessoas que você ganhou nessa pandemia? Me fala, você está aprendendo a gerir seu tempo? Será que realmente você sabe o que você está fazendo? Será que você não colocou na sua pasta de afazeres aqueles 1000 cursos que você viu no início da pandemia, mas não iniciou nenhum? A gestão de tempo te ajuda nisso, porque afinal de contas, quando a gente não sabe gerenciar nosso tempo, nada faz sentido. E é óbvio que tudo vai ficar pausado, porque você acha que você não consegue dar conta de nada. Mas às vezes você consegue dar conta sim de tudo, aprendendo que uma rotina pode ser flexível e viável.
Essa é a ideia da gestão de tempo. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as ferramentas. Algumas ferramentas legais para a gente pensar na gestão de tempo são planners. O que são isso? Parece em inglês, mas serve só para a gente pensar em planejamento. São aqueles quadros ou cadernos separados em semanas, dias. O meu, por exemplo, ele é separado em semanas e meses. Então, eu consigo fazer uma coisa maior e uma coisa menor diária, listando todas as minhas atividades. Então, o planner ele vai te ajudar a organizar a sua vida. O que precisa ser feito até sexta-feira? Ah, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Então, aí você vai listar dentro do seu planner. Ele não precisa ser só de papel. Existem vários planners que a gente utiliza que são do próprio celular. A agenda do Google ou a lista de tarefas. Existem vários aplicativos e eles são bem legais. Mas, pensando nisso, a ideia é que você se beneficie da escrita ou da digitação, né? Que você se organize mentalmente. A organização mental, ela vai ser ótima e eficaz dentro do planejamento semanal, porque você precisa pensar o que é a minha prioridade. Isso é um dos outros pontos e ferramentas que a gente vai falar. Então, outra ferramenta muito interessante é pensar no seu dia por blocos. O que é necessário fazer pela manhã? Ah, eu tenho que tomar meu café, eu tenho que tomar banho, tenho que me arrumar, tenho que fazer as atividades do trabalho. Ok, isso é um bloco. Dentro da atividade do bloco do trabalho, o que eu preciso fazer de manhã? Eu tenho que verificar as mensagens, tenho que verificar meus e-mails, tenho que conversar com os professores. E aí a gente vai pensando dia a dia e por blocos. Tá bom, passou a manhã, organizei minha manhã. O que agora eu tenho que fazer à tarde? À tarde eu tenho reuniões, eu tenho que fazer. O que é prioridade à tarde? Ok. Pensando nisso, a gente consegue delimitar bem o dia e pensar o que é possível fazer. Por exemplo, eu não consigo assistir aquele curso que eu quero na parte da manhã. Ok, tudo bem. Então ele vai para o bloco da noite, que eu estou mais tranquilo. Ou, por exemplo, vai para o bloco da manhã, se você gosta mais de fazer coisas pela manhã e não à noite. E aí você vai organizando a sua rotina dentro disso. Separar em blocos. Outra dica muito legal é pensar em prioridades. Então vamos lá. Quando você vai montar o seu agendamento diário, é legal fazer diário porque aí você consegue montar tudo. E aí você vai colocando tudo o que você tem que fazer. Coloque tudo numa lista gigante, pode ficar com 20 itens no dia que você quer fazer. E aí você vai pensando, quais são as prioridades do dia? A prioridade é, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que ensinar a criança, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pronto, prioridades. Sobrou. Pensando nisso, você vai olhar para essa lista e vai pensar, tá, as minhas prioridades, que horas eu posso fazê-las? Ah, eu faço as prioridades, posso fazer essa daqui em tal hora, essa tal hora. Se as outras coisas não são prioridades, é muito importante que a gente pense em horários menores para fazê-las, ou então espaçar elas durante as semanas, tá? Então, por exemplo, se isso é prioridade até segunda, então isso tem que ser prioridade máxima. Mas eu vou lembrar uma coisa muito legal, que é se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então você tem que lembrar que existem sim prioridades. Por exemplo, comer é uma prioridade, ir ao banheiro é uma prioridade, separar tempos para fazer exercícios é uma prioridade. Assistir a série não é tão prioridade. Pode ser que ele seja primordial para seu bem-estar emocional e de lazer, mas ele não é uma prioridade. Então isso tem que ser deixado no momento de lazer específico, que não precisa ganhar seu dia inteiro. Entende? Essa é a ideia de planejar. Essa é a ideia de gerir o tempo. Vale lembrar que dentro dos seus blocos de rotina é muito, muito, muito importante que você faça pausas. Foca um tempo determinado em alguma coisa. Não necessariamente precisa ser 20 minutos ou 30. Por exemplo, eu consigo focar durante uma hora, mas eu preciso de uma pausa de 10 minutos para tomar um café, para me esticar, para fazer outras coisas. E aí cada um vai delimitar o seu tempo, mas é importante que você foque e depois dê uma pausa, para que seu corpo entenda que você não está intenso todo momento. Nenhum corpo fica intenso a todo momento. Intensidade, ela dura momentaneamente. Então, é isso que a gente está falando. Foco, intensidade, pausa. Intensifica aquilo que você está fazendo, foque. Se necessário, desliga as notificações do celular. Desligue tudo o que for necessário que desfoque da sua atenção. E foque durante meia hora, 40 minutos, 50 minutos, até uma hora. Pause. Pause 10 minutos. Pause 15 minutos. Pause quantas vezes forem necessárias para que você consiga concluir seu dia com uma saúde mental bem estabelecida. É muito importante. Dentro da nossa vida atual, a gente precisa falar em saúde mental. Saúde mental vem com inteligência emocional, gestão de tempo e todas as outras coisas que vão ser citadas nesse curso.
mas é muito importante que você olhe para si. Cansado, todo mundo está. Outra coisa muito legal de fazer é uma lista de pequenas vitórias. Quando a gente passa o dia e às vezes a semana, parece que a gente não fez nada. Ah, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. O ser humano tende a olhar sempre pro lado negativo das coisas. Isso é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando na gente, tá? Essa lista de pequenas vitórias ajuda muito. Então, o que a gente vai fazer? Ao fazer a lista de atividades diárias, você marcou que tem que fazer 10 coisas no dia. Nossa, você conseguiu fazer 8, mas não conseguiu fazer 2. Tudo bem. Olha que maravilha, você conseguiu fazer 8 coisas de 10. Isso é muito. Você alcançou 80% do que você precisava. Nem tudo precisa ser perfeito. Ninguém faz tudo 100%. Então, não conseguiu fazer? Coloca na prioridade de amanhã. Mas aí ela tem que ser prioridade máxima, porque você já tá com um dia de atraso. E tá tudo bem, porque suas vitórias foram 8 coisas feitas. Isso é muito legal para você fazer quando você tem aquele sentimento de não consigo fazer nada durante o dia. Vamos lá. O exercício de hoje, então, é você começar a sua rotina. Comece a sua rotina listando tudo o que você tem que fazer. Pode ser num quadro, num caderno, numa folha. Tudo. Eu quero que você liste tudo o que você tem que fazer. Seja limpar o banheiro, limpar o apartamento, cuidar da criança, dar banho, trocar a fralda, estudar, fazer sua lição, fazer aquele curso, comer, tudo. E aí eu quero que você coloque o que é prioridade, o que não é. E aí a gente vai colocando. Depois disso, que a gente fez esse pequeno exercício, eu quero que você pense onde essas atividades vão ser inclusas no seu dia. É muito importante que você coloque isso. Essa atividade é legal para você perceber o que você tem feito com o seu dia. Será que você realmente tem muita coisa para fazer ou você que não está gerenciando o seu tempo? Aprenda a gerenciar o tempo de forma eficiente. Aprenda a categorizar o seu dia. Aprenda a organizar-se mentalmente e temporalmente. No bônus de hoje, eu vou te enviar um monte de aplicativos de rotina, planners, coisas que dá para ajudar. Então aí você vai decidir o que é melhor para você. Não sou eu que decido isso, é você. A vida é sua, a inteligência emocional é sua, o tempo é seu. Valorize o que é seu. Aqui a gente ensina as estratégias, mas como você vai utilizá-las é você que sabe. A vida é sua. Então por isso a gente vai enviar esses aplicativos e vai enviar também um podcast muito legal que sobre gestão de tempo, complementar aquilo que eu tô falando. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação nas relações e como elas impactam na nossa vida dentro da inteligência emocional. Esse também é um ponto bem importante e ele vale sempre ser lembrado. Como você anda se comunicando, como se você se relaciona. Lembre-se, o dono do seu tempo, da forma com que você se comunica e como você gere as suas emoções, é uma visão sua. Tudo tem relação com você. Isso é muito importante ser lembrado. A vida é sua. Tome controle dela. Até mais.